A dor não é prova de sua solidão. Não é prova de derrota ou perda permanente. A dor não é uma sentença de morte em uma guilhotina. A dor é mais do que uma declaração de sentimentos ou desespero deprimente. Vai além do golpe inicial antes de aparecer uma cicatriz. A dor é uma ferramenta, é um mecanismo de filtragem. A dor incorporou em si a maneira certa de promover ou reavaliar o aluno sob seu domínio assustador. A dor pode se tornar uma medalha de honra e respeito, validando o alto preço que você pagou para ascender ao trono preparado por Deus para você. A dor é adepta de revelar a verdadeira natureza e habilidade refinada do potencial para a habilidade inata em você. A dor agora se tornou o próprio símbolo de sua existência, pois você submeteu sua vontade e resistência a uma escola de dor que você se recusou a enxergar como uma tortura cheia de malícia, mas sim como um sistema construído para prepará-lo e anunciá-lo ao mundo como uma medalha de honra, dizendo que está disposto a fazer qualquer coisa para crescer e se tornar tudo o que Deus o criou para ser. A maioria dos homens permanecem pequenos, fracos, atrasados e inconsequentes, pois se recusam terminantemente a lutar contra suas fraquezas no caldeirão da dor e da aparente angústia. Muitos filhos de Deus assumiram erroneamente que estão completamente protegidos da dor, mágoa, angústia e perda, quando na verdade o ouro deve ser purificado através das duras e altas temperaturas do fogo, para ser purificado em suas formas mais puras e valiosas. Todas as coisas que possuem impurezas na forma de excessos e falhas são prejudiciais ao grande futuro com que tanto sonho. Eles não verão a grandeza ou permanecerão por muito tempo. Para que isso aconteça, a realidade é que elas devem ser purificadas através de dificuldades, que sem elas jamais haveria essa purificação. Os filhos de Deus constantemente não enxergam a situação como um todo. Infelizmente, essa visão de túnel tornou-se uma das ferramentas de confiança mais importantes no kit de habilidades interpessoais do inimigo, usado para frustrar os eleitos de Deus. Eles se apressam com raiva e rápida inquietação do processo de fabricação e elaboração. Eles ficam magoados com a verdade de que a dor faz parte do seu processo. Esperam tristemente um conto de fadas sem dor. Eles desejam uma ascensão sem resistência, um avanço sem conflito, um anúncio para seu mundo e além, sem as experiências dolorosas que os teriam preparado para serem o melhor que poderiam ter sido. Eles estão preparados para permanecer firmemente com Deus, não importa o problema, uma vez que seus avanços estejam concretizados. Ao longo dos milênios, a divindade aprendeu uma coisa com certeza: ninguém, absolutamente ninguém, pode manter o lugar de grandeza e de existência celebrada na fama sem uma preparação prévia para isso. Esses homens, que chegaram a posições de poder sem primeiro passar pelo inferno, descobriram para sua angústia que a queda é inevitável, não importa o quão sábios eles pensavam ser. Isso foi visto expressamente na vida do apóstolo Paulo no passado, quando ele caminhou pela face da terra e procurou fazer a vontade de Deus, apesar da resistência que enfrentou em todas as frentes, tanto de amigos quanto de inimigos. Ouça isso e veja a dureza da vida de Paulo e a maneira como ele celebra o hoje com palavras confortáveis. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 27 e 32 e 33. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite, em um dia, passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar,
em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei de suas mãos. Aquele, famoso por ter feito tanta obra pelo Evangelho, que sozinho avançou a obra de Deus a grandes passos no tempo da igreja primitiva. No entanto, este homem cuja contribuição foi tão digna, tem no seu nome o sinônimo de dor, sofrimento e perda. Ele teve tantos altos e baixos em sua vida, mas a maior parte do que vemos é a grandeza que veio depois de sua dor. O mundo só verá a sua grandeza, querido filho de Deus. Quase ninguém vai se lembrar da sua dor, da sua mágoa ou da sua perda. Ninguém se lembrará prontamente de compará-lo em grandeza com o mesmo que sofreu uma perda e uma dor tão grandes que parecia que você nunca teria passado por aquela tempestade que sitiou sua vida naquele momento. Essa verdade é uma constante na vida de todo aquele que crê e que fará parte do plano de Deus e chegará ao lugar de bênçãos. Outro exemplo, na Bíblia, de pesada dor antes da glória, é a vida de Jó. Ele se tornou um emblema da dor e do sofrimento que não terminou em derrota. Do auge da riqueza e conforto, Jó caiu para o mais baixo dos últimos, atormentado por doenças e dores, tanto físicas quanto emocionais. Ele perdeu toda a sua riqueza e propriedade em um único dia. Ele perdeu tudo o que tinha. Ele se tornou a própria definição de desprezo e pobreza na sociedade. Até mesmo o último membro sobrevivente de sua família, sua esposa, perdeu toda a fé nele e em Deus. Esta foi uma história verdadeiramente triste na Bíblia. Isso testou a determinação de Jó. Isso refinou ainda mais em um homem que poderia realmente transmitir o plano de Deus na terra com a ferramenta da riqueza que Deus lhe deu. Entenda que Deus não trouxe doenças, dores e perdas ao seu trabalho. Não, o diabo é quem fez isso. Deus permitiu que o diabo fizesse o trabalho do jeito que queria para testar Jó. O plano de Deus era promovê-lo, e ele deveria estar preparado antes que pudesse subir mais para o alto do que a grande altura em que já estava. A palavra de Deus deixou claro que ele não terminou em vergonha ou perigo. Ele teve o maior avanço de sua vida logo após a pior temporada dela. Portanto, mantenha-se positivo durante esta temporada de dor e mágoa. Continue fazendo a coisa certa. Continue assim, querido filho de Deus. Jó capítulo 42, versículos 10, 12, 13 e 16, diz: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Seu final é garantido para ser grande e feliz. Permaneça fiel a Deus, não importa o que aconteça. Esta é uma parte tão vital da criação de filhos de Deus, bem fundamentados e enraizados, que nem mesmo o Salvador Jesus pôde escapar desse processo. Toda a experiência da operação de milagres, fama e poder foram grandes e impressionantes, mas para ele se tornar mais do que apenas outro operador de milagres que veio ao mundo e voltou sem deixar nenhum impacto duradouro, ele teve que passar por dor e angústia. A dor era inevitável se seu trabalho na terra resistisse ao teste do tempo e se estendesse por várias gerações, vivendo além do homem e tornando-se um evangelho vivo e inspirador. Sendo assim, Jesus tornou sua própria obra aqui na terra, o caminho para a glória eterna. A dor tornou-se a chave para uma relevância duradoura.
A dor tornou-se o elemento central da glória que estava por vir. Tornou-se necessário que ele suportasse a cruz para que seu nome fosse associado com a autoridade acima de todos os outros nomes. Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Mesmo sendo ele próprio inocente do pecado, Jesus suportou a desgraça que a maioria das pessoas em seu tempo nunca havia enfrentado. Ele suportou uma dor profunda e carregou o peso do ódio contra ele, bem como o desprezo e zombaria de quase todo Israel. Ele foi apontado como um criminoso, tratado como um, açoitado vergonhosamente como um. Sua vida foi trocada pela de um assassino. Jesus suportou tanta desgraça e insulto que foi impossível para ele manter qualquer bom nome depois daquele evento. Sua mãe chorou amargamente ao ver esse outrora célebre operador de milagres ser arrastado como um cachorro morto pela cidade com uma pesada viga no ombro. Ela teve que suportar a dor de ver seu filho prometido ser torturado e ridicularizado para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. Querido Filho de Deus, o que você sofreu? O que você tem suportado? O que você viveu dolorosamente ou está passando agora? Mantenha sua cabeça erguida. Não deixe que isso termine em uma perda para você. Tão certo quanto Jesus terminou no trono à direita de Deus, você passará por isso também, não apenas sobrevivendo em farrapos, mas firmemente posicionado em seu avanço. O próximo nível está logo depois desse lugar de dor e angústia. Persevere, querido Filho de Deus. Permaneça forte, continue e não se deixe abater pela dor da desesperança, depressão, doença, fadiga, dano emocional, dano físico, colapso mental ou medo. Permaneça em pé, vencendo a dor a cada passo. Eu sei muito bem que certamente há uma bênção por trás deste turbilhão sombrio. Jesus Cristo é o Senhor. Joel, em capítulo 2, versículo 25, disse: Eu lhe darei de volta o que você perdeu. Uma vez perdido, não pode ser encontrado. Muitas declarações podem vir com um tom sombrio, finalizando o fato de que nada do que foi perdido não pode ser recuperado. Uma vez perdido, estará perdido para sempre. Isso pode ser verdade para os humanos, mas não para Deus. Não há nada em que Deus esteja interessado mais do que em restaurar seus filhos. Ele é o mestre da restauração. Você pode chamá-lo de Jeová, o restaurador e reparador. Não há capítulo encerrado em que ele não possa reabrir. Não há vida dispersa que ele não possa reunir. Não há alma prestes a morrer que ele não possa renovar. Nada pequeno que ele não possa engrandecer. Ele restaura investimentos perdidos e recursos consumidos pelo devorador. Ele restaura oportunidades e relacionamentos perdidos. Tudo isso pode ser impossível para os seres humanos, mas com Deus Todo-Poderoso, isso é possível. Ele restaura a saúde dos enfermos, independentemente do diagnóstico e dos relatórios médicos. Isso inclui o paciente sofrendo com a chamada doença incurável, que desafia os esforços médicos. Os paralíticos voltam a andar. As mentes perturbadas tornam-se sãs novamente. Os lares desfeitos são reconciliados. Os mortos são trazidos de volta à vida. Essas manifestações e muitas outras são partes da natureza de Deus. Elas são naturais à sua personalidade. As Escrituras validam essas verdades e ainda são relevantes em nossos dias para sempre. Não importa o que você perdeu ou quebrou em sua vida, Ele pode restaurar e reparar você. Ele tem certeza de si mesmo. Ele não fala em vão. Ele não pode mentir. Nenhum som ou unidade linguística dele é vazia ou inválida.
Se ele diz, ele fará. Ele é capaz. Veja esta escritura. Eu lhe darei de volta. Em outras palavras, eu vou restaurar para você, e não nós iremos restaurar. O uso do pronome singular eu mostra capacidade. Deus está dizendo a você: eu sou competente para fazer o que eu disse, porque sou Deus por mim mesmo. Eu vou restaurar você. Não preciso consultar ninguém para conquistar isso. Mesmo que seu plano inicial fosse que todos estivessem em um estado de integridade, sem danos. Pode-se dizer que isso é o plano A de Deus. Ele quer ver tudo no homem de maneira tão perfeita quanto ele deseja. Ele não quer que nada interfira em nossa vida, pois somos especiais para ele, a criatura que ele fez à sua imagem. Podemos capturar perfeitamente essa imagem por meio do estado inicial dos humanos no Jardim do Éden, onde Deus investiu o homem de sua glória, integridade e dignidade. O homem estava nu, mas não sabia por que estava envolto em glória. Não havia senso de deficiência ou imperfeição. Ele se encontrava em um estado em que nada faltava, nada necessitava. Ele tinha tudo à sua disposição. Todas as outras criaturas respondiam naturalmente à sua voz sem esforço. Este era o seu estado antes de o autor do pecado, da culpa, da aflição, da dor e das perdas, a saber, o diabo, o fez cair em tentação. Parecia que o diabo conhecia o valor daquele posicionamento divino mais do que o homem, o beneficiário. Foi por isso que ele fez todo o possível para seduzir o homem para sair daquele estado incrível, de tal forma que o homem não pôde fazer todo o possível para resistir ao diabo. Além disso, parecia que o homem não valorizava esse privilégio o suficiente, porque se valorizasse, não teria se entregado à sedução por um preço tão baixo e dado acesso ao diabo. Isso exige profunda consideração. Por favor, seja qual for a posição que você se encontre através do privilégio de Deus, cuidado com a serpente e suas seduções. Ele ainda está deslocando pessoas hoje. Você nunca será deslocado de sua posição ordenada em nome de Jesus. O homem caiu nessa tentação e foi expulso do jardim. Ele não era mais digno de ficar lá porque havia sido contaminado. O diabo ficou feliz porque pensou ter conseguido apagar a raça do homem com aquele plano ilícito, e que não haveria possibilidade de um homem ser precioso aos olhos de Deus novamente. Ele pensou que o homem o havia perdido para sempre e não poderia ser amado nem querido por Deus novamente. Mas Deus quebrou os planos do diabo quando se mostrou como sendo misericordioso e gracioso, que não precisa da opinião de ninguém para tirar o homem da condenação. Ele não precisa da opinião de Satanás para justificar e restaurar o homem. Satanás roubou a autoridade que não lhe pertencia no plano A e pensou que não havia mais nada a fazer. Nada. Toda a esperança se foi e se perdeu para o homem. Ele nunca soube que Deus tinha um plano B. Ah, que Deus poderoso nós servimos! Levante sua voz e celebre a misericórdia e bondade dele. Deus maravilhoso! Isso está dizendo a você. Embora ele não quisesse que você perdesse ou estragasse tudo, ele está disposto a restaurar você. Não importa o que o diabo roubou de você, ou como ele prejudicou sua vida, ou quando ele te roubou ou estragou seus planos, Deus pode restaurá-lo e repará-lo. Satanás pode ter comprometido o plano A, mas Deus tem o plano B. Em sua infalível benevolência, Deus criou o plano B para resgatar a humanidade. Este plano foi a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem está o poder de restaurar e reparar. Deus o enviou para resgatar e redimir o homem, para restaurar ao homem que há muito lhe foi roubado. Observe que Satanás é o ladrão. Essa ação de Deus devastou Satanás e tornou inútil sua arrogância. Ele foi frustrado, pois o homem não estava mais à sua mercê. O jugo do roubo foi quebrado, especialmente roubo sem recuperação. Tudo o que ele roubar será recuperado sob esta aliança, de maneira muito maior. Ele será obrigado a pagar mais do que consumiu, pois seu domínio legal sobre o homem foi quebrado. Esta nova aliança foi ratificada pelo derramamento de sangue na cruz do Calvário. Ao morrer na cruz, Cristo pagou o preço para restaurar por completo.
Satanás, o tolo, nunca pôde negar a prova de que ele morreu. Diga a Satanás agora mesmo: você não pode negar a prova de que Cristo derramou o sangue dele para minha restauração, seja espiritual, financeira, saúde, física ou conjugal. Sob a provisão do plano B, sua restauração é como respirar. É um tratado eterno em que não há reversão ou quebra. Foi selado com o sangue do Filho unigênito de Deus. Que tipo de amor o Pai nos concedeu? A humanidade era um cativo legal de Satanás antes de Jesus Cristo derramar seu sangue para quebrar seu litígio e ilegalidade. O homem já esteve separado e longe do seu Criador, mas agora foi restaurado a ele. Hoje, bilhões nasceram de novo, foram purificados, redimidos, restaurados e revividos. Isso é possível sob o inesperado, inconquistável e irreversível plano B. Diga: por causa de Cristo, estou redimido, restaurado e reparado. Obrigado, Pai. Ei, Deus pode restaurar, custe o que custar. O que você perdeu? O que é aquela situação aparentemente irrecuperável? Deus pode restaurar independentemente do seu custo. Se ele foi capaz de pagar o maior preço sacrificando Jesus Cristo, seu único filho, para resgatar e reivindicar o destino do homem, o que ele não faria para restaurar você? Se ele não preservou o seu próprio filho para substituir o pior do homem pelo seu melhor, ele também não poupou nada para garantir a sua restauração. Na verdade, automaticamente pela redenção, você é restaurado. Você só precisa adequar a essa provisão a sua situação. Pegue, é seu. Seus ossos secos estão se levantando novamente. Deus sempre se interessou pela restauração de seus filhos. As Escrituras confirmam isso no livro de Ezequiel 37, onde Deus levou o profeta Ezequiel ao vale de ossos secos. Este vale retratava a situação dos filhos de Israel naquela época. Deus precisava mostrar ao profeta aquela cena horrível e sem esperança dos ossos secos, para que ele soubesse o grau deplorável da condição dos israelitas. Sabendo que o profeta havia visto o quão terrível e impossível a situação parecia, Deus lhe fez uma pergunta surpreendente. Versículo 3: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Foi tão desesperador que ele teve que dizer a Deus que só ele sabia se seria possível ou não. Então Deus deu a ele a palavra de sua autoridade para falar aos ossos secos, e ele fez o que lhe foi ordenado. Pelo fato de Deus estar tão envolvido na situação deles, os ossos secos voltaram à vida e viveram novamente. Veja nos versículos 7 ao 10. No versículo 11, Deus revelou a eles que estava pronto para abrir suas sepulturas e trazê-los de volta ao que deveriam ser. O que estava morto e enterrado neles ressuscitou por ordem do Senhor. Deus também está dizendo a você agora mesmo que seus ossos secos se levantarão. Os ossos secos da sua vida espiritual, carreira, destino, negócios, finanças, ministério, família, entre outros, estes ossos secos estão se levantando novamente. Deus está trazendo de volta aquelas coisas perdidas e há muito tempo esquecidas. Aquilo que é importante e relevante para o cumprimento do seu destino e que Satanás destruiu está sendo reparado agora. Amados, toda a esperança não foi perdida. Lembre-se da condição da casa de Israel. Apenas acredite em Deus. Ele está pronto para quebrar o protocolo e trazer sua recuperação total, em nome de Jesus. Nosso Deus é um quebrador de protocolos. Ele pode ignorar as leis naturais e os procedimentos científicos para atingir o seu objetivo. Ele não precisa de nenhum esforço para fazer isso. Ele é um especialista neste aspecto desde sempre. Uma entre várias evidências empíricas disso também pode ser vista no livro 2 de Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado.
perguntou um homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então, Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Esta é uma manifestação do poder de Deus para tornar possível o que é impossível. Em condições normais, o ferro não pode flutuar na água, mas por intervenção divina, o ferro flutua. O que isso significa? Deus pode invalidar os procedimentos lógicos para trazer sua restauração. Não é preciso o homem, é preciso Deus. Não leva tempo, leva a sua fé. O que quer que você tenha perdido no processo de tentativa de prosperar, Deus, o mesmo que restaurou aquele machado, vai te restaurar. Nada é impossível para Deus. O que você está buscando? A maneira de encontrar é essa. Tudo o que você precisa fazer é crer no poder de Deus para restaurá-lo por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Assuma sua posição e reconheça seu poder. Reposicione-se nele. Ele está disposto a restaurar e a reparar você. Seu plano para trazer a sua recuperação nunca falha. Creia em suas palavras, porque ele não faz nada sem elas. As palavras dele precedem sua ação. Você precisa sentar, meditar, insistir e permanecer na palavra. Tenha fé nela e declare com intrepidez sua vitória sobre essa situação. Lembre-se de que Deus pediu ao profeta Ezequiel que profetizasse de acordo com o seu mandamento. As palavras dele são os mandamentos. Nunca dê espaço ao diabo em sua vida. Ele perdeu o controle sobre você. O que quer que ele esteja fazendo ao seu redor agora, isso é ilegal. Ele é um criminoso. Prenda-o. Como um ladrão, sua missão é roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para desfazer esse plano. João capítulo 10, versículo 10. Eu, Jesus Cristo, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É um novo amanhecer de restauração e providência divina, em nome de Jesus. Todo homem que está vivo hoje está em uma classe na vida. Todos os homens são classificados de acordo com suas habilidades e dons de Deus que nos criou. Essas classes são tão únicas e bem pensadas que nenhum ser humano no mundo hoje está na mesma classe que o outro. Nenhum. Somos isolados por Deus dentro daquela classe e Ele é o professor. Os testes e exames que validam a promoção são todos extremamente únicos, estritamente adaptados a cada pessoa e a cada situação necessária para o homem. Esta é uma verdade tão surpreendente que poucos sabem disso. Infelizmente, muitos caminham nesta terra em uma comparação competitiva com diversas pessoas. Eles estão preocupados com o que o outro acabou de receber, a bênção que acabou de ganhar, a casa que acabou de adquirir, a criança que acabou de conceber, a incrível alegria na vida do outro, o milagre que o jovem acabou de receber. Infelizmente, duas pessoas não passam exatamente pelo mesmo problema, crise ou época de criação. Você pode conhecer alguém por aí que passou por desafios semelhantes aos seus e já viu coisas piores do que você ou teve algo terrível na vida como você, mas ambos são distintos no local de seu teste. Só Jesus pode verdadeiramente dizer a você: eu entendo. Ele está nessa classe agora com você e está supervisionando o seu teste. Muitos fugiram dessa verdade tão desesperadamente que foram até os confins da terra em busca de alguém que tivesse pena deles ou os ajudasse. Desconhecido para eles é apenas Ele, Jesus, e cada pessoa em sua própria classe. Quanto mais cedo você aceitar a realidade dessa verdade, melhor. Os homens podem ajudá-lo, mas nenhum homem pode evitar que você passe pelo seu teste. Os homens podem ter pena de você, mas nenhum homem pode ajudá-lo a responder a essas perguntas críticas que o encaram e o desafiam a tentar ou fugir. A verdade é que nenhum homem no mundo pode escapar de seu teste, pois é deles e somente deles e de mais ninguém. Não importa quantas vezes você se esquive dessas questões, não importa quantas vezes você falhe nesses testes,
Não importa quantas vezes você repetiu aquela frase de novo, você não pode sair daquela aula até passar naquele teste. Nenhum problema vem por acaso. Nenhum problema se apresenta sem ser configurado. Em vez disso, é padrão que eles apareçam em momentos diferentes da sua vida. Nesta jornada você não será capaz de evitá-los, pois mesmo que você corra até os confins da terra, eles o encontrarão. Se você se retirar para os penhascos mais altos da reclusão, eles o encontrarão, apenas de uma maneira diferente. Quando você ora por coragem, Deus permite que situações assustadoras surjam em seu caminho para que você possa se levantar e ser corajoso de uma vez por todas e vencer esse medo. Quando você ora por riqueza, Deus permite que algumas situações estranhas de extrema pobreza aconteçam ao seu redor através da vida de outras pessoas, para que Ele veja o que você será capaz de fazer para ajudar as pessoas em situações ainda piores do que a que você está. Muitos oram desesperadamente, mas falham tragicamente, sem saber que as respostas às suas orações muitas vezes vêm como problemas que eles precisam superar primeiro para que possam ser dignos de lidar com o que pediram em orações. A Bíblia fala sobre uma nuvem de testemunhas que está no céu, que observa nossas vidas enquanto vivemos, enquanto decidimos, enquanto fazemos uma escolha diária, seja para o bem ou para o mal. Essas testemunhas observam enquanto cuidamos de nossas próprias vidas e vivemos em alinhamento com a vontade e o plano de Deus para as nossas vidas. De maneira contrária, vamos contra essa vontade. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pense nisso como uma transmissão ao vivo de sua vida agora. Tudo o que você faz, e até mesmo pensa, é muito claro para eles. Milhões e milhões de pessoas estão lá no céu agora, observando se sua vida envergonha ou orgulha Jesus. E Jesus se colocou perante todo o céu, se gabando de você, falando de quão admirável você é, o quão amável você é, o quão humilde você é, e de como você não cairá na armadilha do pecado, e como não permanecerá para sempre nas trevas da dúvida, incerteza e depressão. Ele falou com intrepidez que não importa o que aconteça, ele tem certeza absoluta de que você voltará para ele, o amará com toda a sua vida e se dedicará a ele. Ele tem tanta certeza de que você não viverá escondido em sua bolha de culpa e medo, mas contra todas as probabilidades, você se levantará e rugirá corajosamente em seu nome e com sua mensagem de verdade e vida até os confins da terra. Você tomará o seu lugar naquele perverso escritório do trabalho, declarando a verdade de Deus, apesar do medo da alienação, sendo ridicularizado, insultado, questionado, desprezado ou até mesmo demitido. Tenho certeza que você está chocado com isso. Eu queria saber como é que você pode dizer que Jesus confia em mim. Como você pode dizer que Jesus tinha um sofá para mim? Como você pode dizer que ele ainda acredita em mim? Mesmo depois de todos os passos errados que dei, depois de todas as tentações e testes a que cedi, depois de todos os erros que cometi. Bem, por que Jesus pode ainda dizer isso com ousadia diante de todo o céu? Ele é o seu professor. Ele sabe o que te ensinou. Ele conhece suas fragilidades e fraquezas. Ele conhece suas tendências e prováveis erros. E usando todo esse conhecimento sobre você, ele permitiu que um teste específico para a sua vida surgisse em seu caminho. Pois somente assim, conforme seu coração for sendo trabalhado pelo Senhor, a bênção que você deseja pode ser liberada em suas mãos. É um teste. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que revelação gloriosa da verdade! Filhos de Deus, Deus nos assegura em sua palavra
que mesmo em meio à tentação que foi especificamente preparada para nós, com base em nossas habilidades únicas, Ele ainda abrirá um caminho para escaparmos, para que não caiamos. Deus está completamente focado no seu bem-estar. Pode não parecer agora, mas enquanto você ouve isso em um leito de dor, nas profundezas de uma crise conjugal, nos problemas de um rompimento de relacionamento, nas trevas de desvantagem e pobreza, nos lugares estranhos de falta e desejo, de morte e destruição, crise e guerra, Deus tem o seu melhor interesse no coração. Ele te ama desesperadamente e deseja ver você superar essa tempestade, essa dor, essa crise, essa doença terminal, esse problema de saúde recorrente, essa desvantagem social. Ele não colocou você nesse lugar para ser oprimido e morrer na pressão, na dor ou na derrota. Não! Ele colocou você lá e permitiu que o diabo viesse até você porque ele sabia que você poderia suportar, que mais ninguém poderia lidar com isso, que você ficaria com ele nos bons e maus momentos e provaria que o diabo e todas as pessoas que duvidaram estavam erradas. Ele sabe também que com certeza você duvidará dele e que se já estiver duvidando, voltará a vida nele ao ouvir isso. Isso é um teste, não é seu fim. Este é um julgamento, não é uma armadilha para acabar com você. Você não pode ver ainda, mas quero que saiba que existe uma saída. Nenhum homem pode realmente ver desta forma, exceto se lhe for mostrado por Deus. Nenhuma pessoa lá fora pode sair da temporada de provações se não pisar no caminho verdadeiro para sair dessa condição terrível. O que quer que o diabo sugira como alternativa é uma armadilha para enterrar você em situações mais profundas ou piores, além da sua capacidade dada por Deus de lidar. Jeremias, capítulo 7, versículos 23 e 24 diz: Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Algumas pessoas decidiram não seguir o conselho de Deus por causa da situação avassaladora, e por causa disso não sabem que, em vez disso, seguiram um caminho que leva para trás em vez de para frente. Não importa o quão longe você esteja no caminho errado, você nunca chegará ao destino certo. Nunca é tarde demais para reconhecer seus erros e se dirigir a Deus para dizer: Senhor, sinto muito, perdi. Fiquei sobrecarregado com as situações da vida e perdi de vista que esta era uma época de teste e provação. Por favor, me perdoe. Nunca é tarde, enquanto você estiver vivo, para voltar e mudar o caminho certo e continuar nele. Você não pode se dar ao luxo de desanimar. O futuro glorioso que é garantido por Deus só existe no caminho de sua vontade para você. Nenhum homem da história jamais teve ou terá um grande fim se errar esse caminho. Não se convença de que um grande fim é determinado por como um homem morre e o que ele deixa para trás. Só no céu perceberemos quantas pessoas que pensávamos que estavam bem durante toda a vida, apesar de viverem contra Deus e sem Deus, tiveram um fim trágico. Pessoas com as quais nos comparamos, comparando nossas vidas e provações com as delas, lamentando porque não escolhemos o caminho mais fácil, como o resto delas, e em vez disso, escolhemos um caminho tão difícil e tedioso que parece até que fizemos a escolha errada. Permaneça fiel a Deus e ao seu caminho. Provérbios capítulo 16, versículo 25 diz: Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Este é apenas um teste. Não desista. Continue fiel. Um homem vagou pelo deserto e se perdeu. Uma modesta cabana apareceu ao longe depois de muito viajar. Ele se aproximou cautelosamente.
Ao chegar na cabana, deparou-se com uma bomba de água e um galão cheio, além de uma carta. Você terá água suficiente se fizer o seguinte: despeje toda a água no topo da bomba para prepará-la, a nota dizia. Então o homem se deparou com uma decisão: acreditar ou não na nota. Ele ficaria com sede até morreria se não funcionasse. Porém, ele poderia escolher satisfazer imediatamente sua sede bebendo do galão e arriscando morrer se a água acabasse. O homem refletiu por um tempo antes de decidir arriscar. Inicialmente não havia água saindo da bomba, então ele estava um pouco nervoso. Mas ele continuou a trabalhar nela e logo a água começou a correr. Como havia tanta água que ele podia beber e tomar banho, além de encher todos os recipientes que podia, ele fez tudo isso. Ele obteve toda a água de que precisava porque estava disposto a abrir mão do prazer a curto prazo. Depois de terminar, por favor, reabasteça a jarra para o próximo passageiro, acrescentou a nota. Ele escreveu uma mensagem adicional que acompanhava a jarra. Por favor, prepare a bomba. Acredite, funciona. Cabe a cada um de nós decidir se mantemos a nossa situação atual porque não acreditamos que há coisas maiores reservadas para nós ou se aceitamos a satisfação imediata. Devemos colocar nossa fé em Deus e desistirmos de tudo o que possuímos para ganhar o que Deus prometeu ou olhar apenas para o que nossos olhos enxergam agora. Filho de Deus, a decisão é clara. Devemos colocar toda a nossa fé em Deus e derramar o máximo de água que pudermos. Romanos 3 fala extensivamente sobre a graça de Deus. No final do capítulo, podemos descobrir que nos virtuosos apenas pelo amor de Deus. Nos primeiros 2 capítulos e meio de Romanos, o apóstolo Paulo explica as origens da espécie humana. Quando acreditamos que não poderíamos mais suportar, ele trouxe a graça. Os humanos merecem a ira de Deus por seus erros, mas Deus escolheu punir o seu próprio Filho. Todos aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador foram justificados diante de Deus por causa do sangue do único Filho de Deus. Estou aliviado, para dizer o mínimo. Não seremos punidos. Por causa da maravilhosa graça de Deus, fomos libertos. Nós, humanos, normalmente temos dificuldade em aceitar a graça, apesar do fato de ela ser totalmente gratuita. Paulo estava ciente disso. Portanto, ele utiliza uma analogia do Antigo Testamento antes de passar para o assunto da fé e da graça. Gênesis o traça desde a linhagem de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 6 diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Paulo afirma que Abraão foi considerado justo antes do estabelecimento da lei. A lei foi dada por Moisés muito tempo depois disso. Entre o tempo em que Deus prometeu fazer de Abraão o pai de muitas nações e o tempo em que Deus revelou a lei a Moisés no Monte Sinai, houve entre 600 e 700 anos. Isso é muito, muito tempo. E Deus fez o que prometeu a Abraão? Sim, Ele fez. E o mesmo serve para o cristão hoje, pois servimos a um Deus imutável. A lei não considerava Abraão justo. Abraão nunca tinha ouvido falar da lei de Deus antes. Para ser justo aos olhos do Senhor, Abraão teve que confiar na promessa de Deus de ser o pai de muitas nações quando Deus fez essa promessa a ele. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las, disse Deus a Abraão, que ainda se chamava Abrão naquele momento. E assim será a tua descendência, disse-lhe ele. Lembre-se, Deus fez uma promessa a Abraão quando ele tinha quase 100 anos de idade. Se Abraão tivesse se recusado a acreditar em Deus, ninguém o teria criticado. Isso significa que as leis da biologia seriam quebradas. Mas Abraão teve que crer que Deus era o criador das leis da biologia e que, se Deus quisesse que isso acontecesse, então aconteceria. De acordo com o versículo 18 de Romanos 4, que diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência.
Paulo estava se referindo a isso em sua declaração. Abraão não fez nada exceto crer em Deus, e Deus o proclamou justo por causa disso. Porque Abraão havia crido em Deus, isso não foi dado a ele como um crédito para a justiça. Quando Abraão creu em Deus, isso foi contado como justiça aos seus olhos. Embora a fé de Abraão na existência de Deus fosse inegável, ele foi declarado justo por sua confiança na capacidade de Deus de cumprir suas promessas. Crer em Deus não é o mesmo que acreditar em Deus. Esta é uma lição que Abraão pode ensinar a muitos cristãos. Um verdadeiro seguidor de Cristo crê verdadeiramente na palavra de Deus. De acordo com Jesus, devemos amar a Deus com todo o nosso ser, nosso coração, nossa alma, nosso cérebro e nossa força. Ele também observou que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. O perdão e o amor aos nossos adversários também são 2 dos mandamentos de Jesus. Devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, conforme a lei. Aprendemos a orar também com Jesus. Confessar nossos pecados é algo que Jesus nos instrui a fazer, e ele deixou isso bem claro na Bíblia. Além disso, Jesus nos instrui a não ter medo, a colocar nossa fé nele e aguardar seu retorno. Os ensinamentos de Jesus são bastante diretos. Em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, Jesus nos diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não veio para nos impor um conjunto de leis que não poderíamos seguir. Como um mestre, Jesus veio para nos mostrar a importância de amar a Deus e amar uns aos outros, bem como a importância de colocar nossa fé em Deus. Por mais básico que seja o cristianismo, os cristãos têm o histórico de torná-lo muito mais complexo do que deveria ser. Não importa quantas vezes ouvimos pregações proclamando nossa salvação somente pela fé, mesmo assim, praticamente todos nós temos uma lista de ações e comportamentos nos quais nos envolvemos para nos mantermos nas boas graças de Deus. Paulo, por outro lado, quer que percebamos que só podemos ser salvos colocando nossa fé em Jesus Cristo. Aceitar que algo é verdadeiro ou que algo é real é conhecido como crença. Ter fé total em algo ou alguém é conhecido como fé. Mesmo que creiamos em Jesus e no Evangelho, não somos salvos por causa disso. O fato de irmos à igreja, orarmos ou estudarmos a Bíblia não significa que somos salvos. Mas se proclamarmos nossa fé em Cristo, seremos salvos porque cremos que a morte de Cristo na cruz e a ressurreição nos deram a vida eterna. A remissão dos nossos pecados e a vida eterna oferecida por Cristo, por outro lado, são apenas o começo de suas promessas para nós. Uma amostra de suas promessas mostra o seguinte: Jesus promete responder às nossas orações em João capítulo 14, versículos de 12 a 14. E em João 15, versículo 7, Jesus diz que se permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Jesus também afirma em João capítulo 15, versículo 11: Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Nas bem-aventuranças, Jesus promete abençoar os pobres, consolar os enlutados, alimentar os sedentos de justiça e mostrar misericórdia aos misericordiosos. Seremos chamados filhos de Deus e veremos a Deus. Ele nos promete. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 e 13. Tanto esta vida quanto a próxima serão repletas de bênçãos por causa do sacrifício do nosso Salvador, que derramou sangue e morreu por nós. Estou convencido de que, se apenas colocarmos nossa fé em Jesus Cristo e em seu Evangelho, passaremos a eternidade com nosso Pai Celestial. A vida abundante que vem de viver esta vida com Jesus habitando em nossos corações pode ser perdida
se não crermos nas palavras de Cristo encontradas nos 4 evangelhos. O propósito da missão de Jesus não era nos ensinar religião. As pessoas da fé judaica tinham uma religião antes disso. Jesus veio para nos trazer palavras que dão vida. Nos ensinamentos de Jesus aprendemos que Deus cuida de nós e suprirá todas as nossas necessidades se confiarmos nele. No entanto, tudo começa crendo. Para sermos salvos, devemos colocar nossa fé em Jesus Cristo e em seus ensinamentos. Para obter a vida eterna, devemos crer que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou no 3º dia. Mas devemos também crer em Cristo quando Ele disse que Deus sabe com o que precisamos ou não nos preocupar. Deus responderá às nossas orações se tivermos fé nele. Devemos ter fé de que fomos perdoados e que não precisamos mais carregar nosso sentimento de vergonha. Precisamos ter fé que Deus deseja que sejamos abençoados nesta vida. Devemos ter fé que Deus nos manterá seguros. Nada nem ninguém pode ficar no nosso caminho se tivermos fé em Deus. Como cristãos, devemos nos apegar ao fato de que Deus nunca nos abandona. Para passar por esta vida, precisamos ter fé que Deus nos enviou seu Espírito Santo. Deus tem o controle final sobre tudo e Cristo virá um dia para derrotar a morte para sempre. Devemos crer nisso. Perderemos a paz e a alegria de Deus se não crermos nisso, e assim nos abriremos para uma vida de culpa, preocupação, dúvida e medo. Os seguidores de Cristo, por outro lado, não podem aceitar viver uma vida de culpa, preocupação ou dúvida por causa do medo. Vivemos como se as palavras de vida da Bíblia não estivessem disponíveis para nós quando rejeitamos as promessas de Cristo. Quero que você saiba bem disso. Não há absolutamente nada difícil demais para o Senhor fazer. Se Deus disse, Ele o fará. Nossa fé é a única coisa que nos habilita a acessar as respostas, as bênçãos e as instruções pelas quais oramos. Seja como Abraão e tenha uma fé pura o suficiente para mover montanhas. Que seja dito de você como foi dito de Abraão e muitos outros. Que seja dito que você creu em Deus.